Oi, galera! Então, gente, muito obrigada a todo mundo que tá. Ah, Guilherme, que saudade de você! Muito obrigada a todo mundo que logou aí, que comprou essa nossa ideia de fazer esse tour virtual. Eu tô bem nervosa aqui, parece que é a primeira vez na vida que eu tô fazendo um tour. Bom, mas de certa forma é a primeira vez na vida que eu tô fazendo um tour, né? Nunca fiz um tour virtual antes. Estou acostumada a sempre estar ali na rua, sempre falando com as pessoas pessoalmente, abraçando, né? A gente não pode mais abraçar, beijar. As coisas têm que ser agora assim à distância. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Primeiro, eu tô vendo aqui no chat, tem muitos conhecidos. Minha mãe tá assistindo. Oi, mãe, benção, saudade da senhora. E também tem muita gente que é a primeira vez, que não me conhece. Então, antes de começar o nosso passeio, vou falar um pouquinho de mim, vou me apresentar. Meu nome é Aline, eu sou guia de turismo, trabalho na Sou Mais Carioca. Hoje, mais cedo, a gente fez uma live curtinha no Instagram da Sou Mais Carioca. E aí me perguntaram se eu sou arquiteta, porque a maioria dos meus tours são sobre arquitetura. Eu não sou arquiteta, eu fiz 3 anos de arquitetura na FAU-FRJ, mas eu não me formei. Eu troquei para engenharia civil, eu sou engenheira. E me formei no meio daquela confusão, né? Todo mundo sabe, Lava Jato, perto das Olimpíadas. Então, estava muito difícil de conseguir emprego nessa área, na área da engenharia. Mas eu sempre gostei de estudar arquitetura, principalmente a arquitetura da cidade do Rio de Janeiro. E resolvi que eu ia começar a mostrar, né? Falar sobre a história do Rio de Janeiro e resolvi ir para o turismo. Troquei de área e fui fazer faculdade de turismo, fiz vestibular, comecei a estudar no CEDERJ, que é o consórcio das universidades públicas, faculdades públicas do estado do Rio de Janeiro. E já na matrícula, eu descobri que o que eu queria fazer não era ser turismóloga, era ser guia de turismo. Queria falar com as pessoas, estar com as pessoas e falar sobre a cidade para as pessoas, e isso é o papel do guia de turismo. E me matriculei no curso de guia, estudei por um ano, me formei e poucos meses depois de eu ter me formado, comecei a trabalhar na Sou Mais Carioca. Vai fazer 2 anos que eu tô na Sou Mais Carioca. E depois de tanto trabalhar Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Búzios, Angra, todo aquele pacote, né, do Rio de Janeiro, eu resolvi voltar para arquitetura e me especializar mais. Hoje em dia eu sou estudante de pós-graduação da PUC. Eu faço uma pós-graduação em História da Arte e da Arquitetura no Brasil. E a partir dessa especialização, eu passei a montar mais tours voltados a isso, né? Então, um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre o meu trabalho. Esse tour, vocês já repararam no nome, né? O nome que está aqui embaixo, Quarentour Colaborativo. Bom, Quarentour porque é um tour durante a quarentena, tá todo mundo dentro de casa, ninguém pode sair. E colaborativo porque quem conhece a Sou Mais Carioca sabe que a gente faz os nossos walking tours a partir de um valor fixo. Mas como esse é um tour diferente, está todo mundo dentro de casa, a gente resolveu fazer com esse tour uma colaboração voluntária. Então, o nosso passeio de hoje. Ah, o Anderson mandou um Valeu Duck. Duck é o apelido do meu marido, gente. Esse tour, então, vai ser uma contribuição voluntária. O tour é aberto para todo mundo pode assistir. Se você gostar, se você quiser contribuir para esse trabalho, a gente tem um link do Simpla. Se vocês repararem aqui em cima, ó, tem um QR Code. Esse QR Code vai direto para o Simpla, mas eu também vou colocar no chat para vocês o nosso link, que é o link da colaboração. Então, você pode contribuir com valores entre 5 e 20 reais. Tem contribuições de 5, 10, 15 e 20. Se por acaso você quiser contribuir com um valor acima, um valor diferente desses quatro, é só mandar a mensagem no chat que a gente vai entrar em contato com você para passar ou os dados da transferência ou a gente pode emitir um boleto para você, tá bom? Eu queria também agradecer, mesmo antes desse tour acontecer,
Algumas pessoas já fizeram contribuição, então deixa eu abrir aqui. Vou pegar o nome, tenho certinho o nome das pessoas que contribuíram. Peraí, cadê? Aqui tenho a listinha. Vamos lá. As pessoas que já contribuíram, muito obrigado por vocês confiarem. São pessoas que já conhecem o nosso trabalho, já fizeram tours. Ah, sim. Bom, a Adriana Jackson, que é uma amiga nossa, recém-formada em guia de turismo, ajudou a gente. Valdira Jackson, que eu sei que é a mãe da Adriana. A Miriam Fernandes, que é lá do Sul. Ela já fez um tour comigo. Pessoa maravilhosa. Neila Bom Tempo, que eu sei que também é guia de turismo. Paula, também é guia, muito guia, ajudando guia, gente, isso é maravilhoso. A gente tem que se ajudar mesmo. Muito obrigada. Jailza e Lucimere. Gente, muito obrigada. E pedir também para vocês não esquecerem de dar like nesse vídeo, dar like nesse post e divulgar, que isso vai ajudar bastante. Como é que vai acontecer esse tour agora? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e, aproveitando que eu estou usando esse recurso, quando a gente está fazendo um tour pessoalmente, a gente fala ali da Praça Mauá, né, que é o tema do nosso tour de hoje, que eu falo sobre as mudanças, os aterros, tudo que já teve na Praça Mauá, tudo fica muito na nossa memória, né? Assim, na nossa imaginação. A gente tem que ficar imaginando como é que era antes. O bom do tour virtual é que vocês não precisam ficar só na imaginação. Vocês vão poder assistir, acompanhar junto comigo a evolução do Rio de Janeiro. Então, eu primeiro vou mostrar para vocês. A gente vai começar no mapinha. Olha, Raquel tá falando aqui que teve mais uma contribuição. Dani mais. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Vocês não sabem o quanto vocês estão ajudando a gente. Não só a mim, mas a Sou Mais Carioca a continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Vamos começar. Como eu estava falando, quando a gente faz esse tour pessoalmente, eu chego lá, a gente chega na Praça Mauá, e aí eu vou falar sobre como essa cidade mudou, tudo que já aconteceu, tudo que mudou na cidade, e a gente tem que ficar muito imaginando. O bom de fazer o tour virtual é que eu trago aqui para vocês o mapa. Deixa eu só ajustar, chegar o chat para o canto, prontinho. Então, eu coloquei esse mapa, essa plataforma que está na tela para vocês, o nome dela é Imagine Rio. Depois eu vou botar o link certinho. É uma plataforma que foi elaborada por uma universidade americana, em conjunto com o Instituto Moreira Salles. Então, se vocês repararem, essas bolinhas pretas que estão aqui na tela são fotografias ou imagens, panoramas da época que eu estiver mostrando na tela. Então, essa aqui é uma visão, uma vista dali da região de que hoje a gente chama de Praça Mauá, ali a região do 1º Distrito Naval, aqui a gente consegue ver a Igreja da Candelária, aqui na frente. Então, eu vou usar, antes da gente começar na Praça Mauá mesmo, localmente na Praça Mauá, a gente vai fazer um pouco dessa viagem no tempo através dessa plataforma Imagine Rio. Tudo bem? Bom, aqui eu coloquei na tela para vocês o ano de 1889, o ano da Proclamação da República, para a gente ver como era a cidade, o que tinha nessa cidade e para a gente acompanhar essa evolução até os dias de hoje. Eu vou dar um zoom out aqui para vocês. Tá muito engraçado, gente, porque eu tô com duas telas. Aí eu olho pra frente, que é a minha tela, mas a do lado aqui, a segunda tela do computador, ela também mexe. Aí eu fico meio sem saber pra onde olhar. Mas vamos lá, deixa eu olhar pra frente, que é essa tela que tá aqui comigo. Então aqui, vocês vão ver junto comigo o que tinha na cidade, né, no ano de 1889. Para quem é do Rio de Janeiro, tá acostumado a caminhar no centro do Rio, vai sentir falta de lugares muito importantes.
Por exemplo, cadê a Avenida Rio Branco? Cadê a Presidente Vargas? E por que, que o Campo de Santana tá tão grande? Né? A gente tem aqui o Campo de Santana, a Presidente Vargas, hoje em dia, ela passa aqui. E a Rio Branco, ela é uma linha reta que vai passar aqui na frente. Agora, a gente voltando aqui para a Praça Mauá, a gente vê essa diferença, né? Aqui a gente tem um recorte com esses piers, esses trapiches, e aqui a gente tem a prainha. Então, o que a gente tem aqui uma foto? O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o Liceu Literário Português. Né? Antigamente, essa região que hoje a gente chama de Praça Mauá era a prainha. Aqui tinham diversos armazéns. Era o segundo porto do Rio de Janeiro. O primeiro porto do Rio, ele ficava na Praça 15, que é onde a família real chegou no Brasil em 1808. E o pessoal no chat. E depois o porto passa para esse lado da cidade, né? Agora a gente chegando já no início, já onde eu quero mostrar para vocês. Vamos mudar aqui para o início das obras, 1903. Vamos deixar aqui, para a gente começar a falar sobre as mudanças, principalmente as mudanças que o prefeito Pereira Passos fez na cidade. Bom, o Pereira Passos, ele era um engenheiro civil que, no meados do século XIX, ele se muda para a França. Ele, assim que se forma e como engenheiro civil, ele se muda, ele se torna um diplomata e se muda para a França. E lá ele começa a ver e participar de todas as mudanças urbanísticas que estão acontecendo em Paris, né? A abertura da Champs-Élysées, as derrubadas de diversas ruas. Então ele ganha esse expertise e se desenvolve como engenheiro trabalhando em Paris. Ele volta para o Brasil no final do século XIX e começa a trabalhar principalmente em estradas de ferro. Para quem já visitou o Cristo Redentor, para quem já subiu o Cristo Redentor de trem, o Pereira Passos, ele trabalhou na instalação da linha ferroviária que sobe até o Cristo Redentor. Né? E, por ter essa experiência, ele é convidado a ser o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né? Do Distrito Federal, no caso. O Rio de Janeiro era a capital, né, do Brasil, ainda era capital. O Rio de Janeiro se torna capital em 1673, e essa nova capital da República precisa esquecer o Império, precisa fazer toda uma mudança no seu visual, né, na sua arquitetura, para esquecer essa herança do Império, essa herança da monarquia, e se tornar uma cidade republicana. Então, Rodrigues Alves convida Pereira Passos a ser o prefeito do Rio de Janeiro e ele extingue, nos primeiros 6 meses, o Conselho Municipal. Foi quase uma ditadura, não sei se a gente pode chamar isso de ditadura, mas o presidente, ele extinguiu esse conselho para dar carta branca para o Pereira Passos fazer tudo o que ele quisesse. Então, qual é a ideia? A ideia é criar 2 avenidas, 2 grandes aterros, um que ligasse aqui, vocês estão vendo a mãozinha do mouse, um ao norte, para criar um novo porto, e um aterro ao sul, criando a Avenida Beira-Mar. E para fazer essa ligação entre esses 2 aterros, ele cria a Avenida Central, que é onde vocês estão vendo esse monte de câmerazinha, né? Essas bolinhas brancas aqui, que eu já vou mostrar para vocês o que é. Voltando aqui para a Praça Mauá, aqui para a região, né? Antes de se chamar Praça Mauá. O Pereira Passos, então, ele começa a fazer uma série de novos planos urbanísticos para a cidade. E começa, então, a derrubada dos morros para poder fazer essa expansão. Então, ele começa com esse plano.
o que que ele faz? Ele determina que essa nova avenida, ela precisa ser construída rápido e ela precisa ser construída de uma forma que não se desista no meio do caminho. Então ele manda abrir em 3 frentes. Então essa obra começa da prainha até o que hoje a gente chama de Cinelândia, que é o Boqueirão, do Boqueirão para a prainha e do meio para as pontas. Então, ele começando em 3 frentes, ele deixa essa obra mais rápida e ele faz com que essa obra não se desista no meio do caminho, porque se você começa em 3 pontos, se você para, você acaba largando partes no meio, né? Ilhas de casas. Então, isso faria com que as pessoas seguissem. Quem foi o responsável por essa obra foi o Paulo de Fronten, que hoje a gente conhece pelo viaduto, que sai ali do túnel Rebouças. Ele era um engenheiro responsável por todas essas obras. Essas bolinhas brancas aqui que vocês estão vendo que percorre a Avenida Central é porque, na época, a cidade tinha o fotógrafo oficial, que era o Marc Ferrez, e ele registrou todos os prédios que foram construídos nessa avenida, todos os projetos. Então, quando vocês entrarem nessa plataforma, vocês clicarem na foto, eu vou clicar em uma casa aqui para vocês. Esse é os prédios que correspondem ao número 28, 30, 32, 34 e 36 da avenida. Ele tinha esse estilo. Tinha não, que por acaso eu cliquei num prédio que ainda existe, um dos poucos que existe. O Pereira Passos, como ele morava em Paris e ele esteve em Paris, e não só o Rio de Janeiro, mas muitas cidades e muitos países usavam a Europa como seu modelo arquitetônico, educacional, o que fosse, ele decidiu que o Rio de Janeiro ia se transformar na Paris dos trópicos. Então, ele cria uma série de regras para essa nova arquitetura. Então, aproveitando que a gente está com esse prédio aqui na tela, ele cria, dentre as regras, que o estilo arquitetônico vigente na cidade deveria ser o estilo que a gente chama de estilo eclético. O estilo eclético ele é uma mistura, um pouco de tudo, né? A gente vai ver aqui algumas colunas com detalhes que a gente, na arquitetura clássica, a gente chama de colunas coríntias. A gente tem arcos plenos aqui embaixo, que é esse arco aqui que forma esse ângulo de 180 graus aqui em cima. A gente tem frontão, que é esse triângulo aqui em cima, bem centralizado no prédio. Mas a gente tem adornos, muitos adornos, que normalmente não tem na arquitetura clássica, que é uma arquitetura mais limpa. Então, ele determina que o estilo arquitetônico vai ser esse, o estilo eclético. Deixa eu abrir um outro prédio aqui para vocês verem os outros exemplos. Aqui. Esse aqui é super enfeitado também, a gente consegue ver aqui as varandas, os adornos. Ele dita que os prédios têm que ter entre 3 e 5 pavimentos de altura. Bom, se vocês pensarem nas casas coloniais, se vocês já visitaram Paraty, até aqui no Rio de Janeiro a gente pensa no Paço Imperial, as casas coloniais, a maioria delas, elas são pintadas de branco, né? A cor branca é uma cor muito comum. Normalmente, numa casa colonial, o que você tem de colorido, normalmente são as janelas, né? As paredes são brancas e as casas normalmente têm 1, 2 andares. Então, para esquecer todo esse passado colonial, o Pereira Passos, ele incluiu isso nas regras. Ou seja, branco, terminantemente proibido. Nenhum prédio dessa avenida poderia ser branco e eles deveriam ter 3 a 5 pavimentos, porque deveria ser demonstrado que a arquitetura e a engenharia evoluíram. Então, não se faz mais casa de 1, 2 andares. As casas agora têm 3, 5 andares, elas têm ferragem, elas têm varandas de ferro, materiais elaborados.
Aqui, deixa eu escolher mais um prédio que não exista, né? Para vocês verem como era antigamente. Ah, sim, gente, quem quiser fazer, aproveitando aqui que eu tô abrindo, a contribuição, a gente vai colocar o link aqui no chat, já já para vocês. E esse QR Code, ó, deixa eu ver, aqui em cima, lá em cima, no cantinho tem essa barra colorida, lá em cima tem um QR Code. Vocês podem apontar também para esse QR Code que vai direto lá para o Simpla. Para esse prédio aqui que está na tela, ó, números 111, 113 e 115, é um prédio que não existe mais. Infelizmente, a gente não tem mais nenhum exemplar assim, né, tão rebuscado, que é muito triste, né? Dessa avenida central, hoje em dia, a gente tem 10 prédios que ainda existem, que não foram derrubados. Esses 10 prédios são o Hotel São Bento, que fica na esquina da avenida da Rua São Bento com a Rio Branco. A gente tem o Banco Central, que é a antiga caixa de amortização, que foi o primeiro que eu abri. Deixa eu abrir para vocês aqui. Se eu não me engano, é essa esquina aqui. Não, essa esquina aqui. Talvez, não. É porque como já mudou tudo, é porque eu tô com um mapa aqui que hoje em dia não existe mais, né? Fica difícil de achar. Mas então, 10 prédios. Hotel São Bento, Banco Central, que fica na esquina da Visconde de Auma com a Rio Branco. Logo depois dele, a gente tem o prédio do IFAM, que fica chegando na Presidente Vargas. A gente tem um prédio que fica colado na igreja Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa Senhora da Conceição e da Boa Morte, que é a Rua do Rosário, que fica ali entre a Rua do Rosário e a 7 de Setembro e a Rio Branco. A gente tem um que é a loja Vitor Hugo, que é a esquina da Rua da Assembleia com a Rio Branco, que é um prédio que pertence à Santa Casa. Ele fica ali hoje em dia, a loja da Vitor Hugo. E os 5 últimos ficam todos ali na região da Cinelândia. É o Clube Naval, que é a esquina da Almirante Barroso, ali Avenida Chile já. É Teatro Municipal, que é o principal, né, que é o principal prédio. O Museu Nacional de Belas Artes, a Biblioteca Nacional e o Centro Cultural da Justiça Federal. Esses são os 10 prédios que existem até hoje. Mas agora voltando para a praça, né? Então a gente tem aqui nessa região, vocês conseguem ver, uma região de praia, uma região com diversos pias, né? E é preciso aterrar, porque essa região é uma região muito rasa. Você está na beira da praia. Então, como é que você cria um novo porto? Como é que você permite que os navios atraquem no seu porto? Porque antigamente o navio atracava, ele fundeava no meio da baía e você fazia essa troca do material através de pequenas embarcações que não eram muito profundas para conseguir chegar, né, nesse pier pequeno. Então, de onde eles tiraram a terra para fazer essa região aqui? Eles tiraram do Morro do Senado. O Morro do Senado que ficava aqui atrás. Se vocês verem aqui, a gente tem a Rua do Riachuelo. Não sei se vocês estão conseguindo ver o nome da rua certinho. O Morro do Senado, gente, é onde hoje fica a Praça da Cruz Vermelha. A gente tem a Rua do Senado. A Rua do Senado existe até hoje. E a gente tem a Praça da Cruz Vermelha, que é essa região aqui em volta. Essa aqui onde eu acabei de botar essa bolinha. Era o Morro do Senado. Então, eles começaram a retirar terra desse morro. Foi um dos primeiros morros a serem arrasados na cidade. E a terra ia desse morro até essa região aqui do Santo Cristo através de bondes. Era tipo um trem de carga que ia pelo trilho do bonde e essa terra era levada. Então, esse aterro, na verdade, ele foi feito desse canal do Mangue. Deixa eu voltar um pouco no tempo para vocês verem como era antes. Aqui, ó. Voltei um pouco no tempo para vocês verem. Gente, eu amo esse mapa.
Imagine Rio. Imagine Rio. E vocês jogam lá no Google e depois, cara, percam tempo, se divirtam nesse mapa. É muito bom. E aí eles trouxeram pela estrada de ferro para cá para começar a encher. Então eles começaram a encher aqui o canal do Mangue, foram enchendo e fazendo esse aterro até que, vamos voltar agora para cá, 1901, 1902 é quando o Pereira Passos assume a prefeitura e ele começa a fazer todas essas transformações. Chocado, né, Guilherme? Gente, isso é maravilhoso. O site, acabei de falar, né? O site que eu tô usando é Imagine Rio, tudo junto. Esse site, ele tem em inglês e em português, tá? Pode trocar e você consegue andar aqui, ó, essa linha do tempo aqui em cima, você consegue andar desde 1500 até hoje em dia. Então, você consegue voltar lá atrás, porque o que fizeram nesse site? Eles pegaram registro de mapas e também descrições. Então, esse mapa interativo, por isso que esse nome, Imagine, porque ele também é feito através de descrições. Então, se a gente for lá atrás, vou voltar para vocês aqui em 1500. Através de relatos, como seria o Rio de Janeiro na época. Vou voltar para vocês aqui. Essa aqui, mostrar para vocês. Ó, aqui é a região que a gente chama de Saco de São Diogo, que hoje em dia, né, é o canal do Mangue. Aqui é o Largo da Carioca. Aqui onde hoje é o Passeio Público. Ilha das Cobras. A ilha de Villegagnon era chamada de Ilha de Serigipe, porque o Villegagnon não tinha chegado no Rio de Janeiro ainda, então não tinha o nome que a gente usa hoje em dia, né? Muito bom, muito bom. Gente, pode fazer pergunta, tá? Aqui no chat. Eu vou acompanhar aqui para tentar responder as perguntas que vocês fizerem, tá? Vamos voltar aqui. Se vocês quiserem que eu volte para algum ano, se vocês quiserem ver alguma coisa aqui, eu volto pra gente ver juntos e explico, tá? Podem fazer todo tipo de pergunta, tá? Não se preocupem, não fiquem com vergonha. Se eu não souber, eu falo que eu não sei. Mas se eu souber, a gente vê junto e eu explico. Beleza? Vamos voltar aqui. Esse mapa é maravilhoso, Washington. Ele é muito bom. Voltando aqui. 1903, as obras começam, né? A gente consegue ver aqui que ainda não tem um traçado exato da rua, mas a gente vê pelos registros do Mark Ferrez que já tem uma linha de onde vai ser feita essa rua e onde vai ser essa praça. Vamos andar mais um ano mais para frente, a gente consegue ver. Olha aí, novas contribuições, Sandra Silva e Fabiana Bandeira. Gente, muito obrigado, gente. Vocês não têm noção de como eu fico feliz. Obrigado mesmo. Contribuam mais, deem like no vídeo e, ó, pode comentar aqui no chat. Eu tô com 2 telas aqui, tô pra lá e pra cá aqui, pra tentar responder tudo que vocês me perguntarem, tá bom? Vou mandar mais um pouco aqui na praça, ó. Aqui, ó, 1905. 1905 foi o ano que a avenida foi inaugurada. Então, o Pereira Passos, ele começa, né, ele é prefeito, ele se torna prefeito da cidade em 1902. E quando ele assume como prefeito, como ele foi convidado a ser prefeito, ele só teria um mandato. Então, ele só teria 4 anos. Ele sabe que em 1906 ele tem que sair. Então, ele corre o mais rápido possível para inaugurar essa avenida. A avenida é inaugurada no dia 7 de setembro de 1905. Né? Uma grande festa, aquilo tudo. E vocês conseguem ver que a gente ainda não tem o aterro da praça, porque o que ele queria era abrir a avenida. 1906 é quando termina o mandato do Pereira Passos e aqui a gente já tem a Avenida do Cais.
a gente já tem essa praça com o nome de Mauá. E aí eu vou explicar um pouquinho por que Mauá. Vocês viram antes, que antes se chamava Prainha, né? Inclusive, se vocês, quem é do Rio de Janeiro e anda ali pela praça, né, vai andando dali até a Pedra do Sal, sabe que a gente tem a igreja de São Francisco da Prainha, justamente por causa disso, por causa da praia que tinha ali naquele pedaço. E ali tinham vários armazéns e vários pias, né? Como eu mostrei aqui, voltando rapidinho, a gente tinha vários pias nessa região. E o dono de um dos pias e o dono de diversos armazéns era o Mauá, que a gente chama, muita gente, chama até eu às vezes, esqueço, e chamo de Barão de Mauá. Esse site mesmo, Neila, Imagine Rio, esse site mesmo. Aproveitando que eu estou olhando aqui para o chat, mais uma contribuição, Marcos Santos. Muito. Ó, o Thiago acabou de corrigir, não é .com, gente, desculpa, é imaginerio.org. O Thiago acabou de colocar aqui no chat para vocês o link para vocês explorarem o mapa, vale a pena. Então, eu estava falando do Mauá. Muita gente, eu inclusive, chama ele de Barão de Mauá, né? Mas a gente tem que chamar ele de Visconde, porque Barão é o posto mais baixo. Posto? Não é posto. Como é que eu chamo? Cargo? Barão é cargo? Título. Isso, título. A palavra tava fugindo. É um dos títulos mais baixos. Um dos mais altos é Visconde. E ele foi alçado a Visconde porque foi ele que salvou o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tinha quebrado, ele comprou o banco, reergueu, era dono de fazendas, ele construiu a primeira linha férrea, né, que ia até Petrópolis. Inclusive, a praça também tem esse nome, além dele ser uma pessoa muito influente, porque era nessa região que você pegava a barca para ir até o Porto Estrela, que ficava no fundo da Bahia, em Magé, e de lá você pegava a linha do trem dele, hoje ainda existe a Estrada da Estrela, né, a estrada antiga, de subida para Petrópolis, e tudo ele era o dono. Então, depois que fazem, que todo esse aterro é preparado, como uma homenagem a ele, é dado o nome de Praça Mauá, e ele fica lá até hoje. Ele está lá, magnânimo, no alto da praça, tomando conta de tudo, olhando para a serra, né? Ele, na verdade, hoje em dia, ele está virado, isso, título hierárquico. Priscila acabou de mandar aqui para mim. Obrigado, Priscila, pela ajuda. De vez em quando a gente esquece umas palavrinhas. A estátua dele já andou muito na praça, porque a praça já mudou muito. Quando a praça foi inaugurada, ele ficava no início da praça. Eu acho que aqui no mapa não vai ter uma foto, mas ele ficava no início da praça, olhando para o obelisco, que o obelisco está lá até hoje, no mesmo lugar, no final da avenida, lá do lado do que depois veio a ser o Palácio Monroe. Acho que aqui, ó, nesse mapa, aqui tem uma visão de uma parada militar. 4 de julho de 1917, uma parada. Caraca, a gente já comemorou o 4 de julho aqui no Brasil, isso é muito louco. É verdade, é verdade. Gente, quando eu olho pra baixo assim é porque eu tô falando com o meu marido, ele tá sentado aqui embaixo. Gente, a gente já comemorou 4 de julho no Brasil. A gente descobre coisas novas o tempo todo. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem. O obelisco, ó, pronto, achei. Esse obelisco tá até hoje no mesmo lugar, ele nunca foi retirado, tá? E é legal que vocês conseguem ver nessa foto, aqui, ó, a Avenida Beira-Mar, que era o aterro ao sul, que eu falei. Hoje, o nosso tour mesmo é do outro lado, é do aterro ao norte, da Praça Mauá, mas vamos ver um pouquinho também desse lado, até pra gente entender todo o contexto. Olha que bonitinho, gente, a varandinha da Baía de Guanabara, a Igreja da Glória. Vocês estão conseguindo ver da tela de vocês?
a Igreja da Glória aqui atrás, o Outeiro da Glória e o Pão de Açúcar. Provavelmente, é porque também pela qualidade da foto, ó, 1906, tá? Porque eu ia falar que pela qualidade da foto não dá pra ver a linha, que se a gente visse a linha do Pão de Açúcar, dava pra saber que era depois de 1912, mas 1906, essa foto aqui. Então, bem na inauguração mesmo, bem próxima à inauguração. Vamos voltar lá pro outro lado. Ah, o Alan colocou o nome completo do Visconde, gente, eu ia falar Barão de Mauá. Irineu Evangelista de Souza. Vamos voltar. Dá pra ver sim, né, Gabi? Show. É porque tem gente que tá acompanhando a live pelo celular, né? E tem gente que tá acompanhando no computador. De repente, quem tá acompanhando pelo celular, algumas coisas pequenininhas na foto pode não dar pra ver. Mas aí depois vocês entram, vocês vão conseguir ver. A gente vai fazer também uns links, eu posso montar também algumas coisas e mandar pra vocês. Deixa eu só beber uma água aqui. Vamos lá. Bom, andando mais um pouquinho no tempo, vamos chegar para 1910. É isso? É isso mesmo. Que eu quero mostrar para vocês os armazéns, né? Hoje em dia, quando a gente anda ali pela Praça Mauá, o que a gente hoje chama de Boulevard Olímpico, a gente vê os armazéns. Os armazéns, eles não foram construídos logo depois da inauguração, ele foi construído depois que o Pereira Passos não era mais o prefeito. Eles foram construídos justamente para ter, como o porto, o principal porto do Brasil era o porto do Rio de Janeiro, precisava do lugar para colocar. Eu fui olhar o chat e me perdi. Era necessário construir grandes armazéns, né, para ter toda essa carga. Os armazéns que a gente conhece hoje, que estão lá até hoje, eles são de 1910, tá? Quando eu mudar para atual, a gente vai ver direitinho, mas hoje em dia, os primeiros armazéns, eles são usados para eventos, né? O armazém número 1, ele hoje pertence ao YouTube. Os armazéns 2, 3, 4, normalmente acontecem em eventos de moda. Eu sei que tem amigo meu que está assistindo a live que gosta de uma cerveja artesanal. O Mondial de la Bière acontece nos armazéns, né? Grandes eventos de moda. Os grandes cruzeiros, quando chegam, os armazéns são usados como terminal de alfândega, tudo. Então, até hoje a gente usa muito, apesar de essa parte do centro não ser mais o principal porto da cidade. Mais uma colaboração, Robertinha, do Rio Não É Só Praia. Gente, Rio Não É Só Praia é um parceiro nosso. Entrem no Instagram do Rio Não É Só Praia. A Robertinha, a Amanda também, a Amanda do Maria Cevada também, que eu falei que curte cerveja artesanal. Eu tava falando da Robertinha, do Instagram do Rio Não É Só Praia, parceiro de Sou Mais Carioca, faz passeio com a gente e eles abordam isso, o Rio não é só praia, aborda o Rio de Janeiro, além do que os turistas veem pra cá, que é Copacabana, Ipanema. Não, o Rio de Janeiro não é só praia, é muita arquitetura, muita cultura também. Vamos andar mais um pouquinho no tempo. Como o nosso tour hoje é da Praça Mauá, tem uma coisa que tinha na Praça Mauá, que passava ali, que era imensa e que deixava escuro e que muita gente não gostava, que é a perimetral. Vamos andar mais um pouquinho no tempo. Eu joguei em 56, porque, na verdade, eu quero mostrar outra coisa. A perimetral não foi construída de uma vez só, né? A perimetral é uma avenida muito grande. Ela foi construída em 2 etapas. Então, deixa eu puxar um pouquinho mais para frente. Aqui a gente já tem a Presidente Vargas, que a Presidente Vargas é da década de 40. A gente tem o primeiro trecho da Avenida Perimetral, antes dela chegar até a Praça Mauá.
Na verdade, o primeiro trecho ia do aeroporto até a Igreja da Candelária, onde tinha aquelas alças, subida e descida, onde descia o mergulhão. E depois que foi construída a continuação, deixa eu jogar aqui em 1970, isso, pronto, aqui. Em 1970, a gente já tem a praça, a região da Praça Mauá, como ela ficou até o Rio de Janeiro ganhar, né? Não é ganhar, como é que é ganhar, né? A gente ganhou a autorização para sediar as Olimpíadas, né? Foi lá um sorteio, eles decidiram lá, então é ganhar, não é? Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Foi escolhida, a cidade foi escolhida para sediar, não é sorteio, gente. Tô maluca. A cidade foi escolhida. A cidade foi escolhida para sediar as Olimpíadas em 2016. E foi quando? Foi em 2012. Porque 2012 foi de Londres, e aí vocês. É, deixa eu ver aqui. A gente tá tentando achar no. Não, peraí, vamos lá. Em 2012 já sabia porque você já divulga, até porque na cerimônia de abertura, de encerramento, você passa o bastão. Então já sabia. Então, eu acho que o Rio de Janeiro foi escolhido para ser. Alguém aí no chat, sabe? Acho que em 2010, eu acho que são por volta de 6 anos antes. E em 2013 já começam as obras. Então, essa avenida, isso que está no mapa aqui na tela para vocês, gente, com a perimetral aqui, a Avenida Rodrigues Alves embaixo, o perimetral em cima e o Pier, 2009, antes até, viu? 2009 que o Rio de Janeiro foi escolhido como sede para 2016. E o Pier, que foi construído para ser o Pier para os cruzeiros, mas ele nunca foi usado para receber cruzeiro. O Pier, ele funcionava como estacionamento de ônibus. Os cruzeiros sempre paravam aqui mesmo ao longo do porto. Então, a gente tem, em 1970, a Praça Mauá, que vai existir até 2013. Porque em 2013 começam as obras do Porto Maravilha. E o primeiro prédio, a primeira coisa a ser inaugurada com o Porto Maravilha foi o Museu de Arte do Rio. Deixa eu puxar aqui. Vou botar em 2000, mas é porque o mapa ele não vai até tão atual. O mapa vai até... Deixa eu puxar um pouquinho mais para frente aqui se eu consigo. Já não mostra. Ele para antes. Vamos voltar aqui. Deixa ele carregar. Foi em volta mapa. Enfim, o Museu de Arte do Rio, ele é a primeira coisa a ser inaugurado nessa praça, nesse Boulevard Olímpico. E depois que esse museu é inaugurado, o nosso querido prefeito, Eduardo Paes, decide começar a demolir a perimetral. E tudo que eu não queria que acontecesse, aconteceu. Estamos tendo um probleminha técnico aqui que o mapa não quer voltar. E agora? Vamos lá, gente. Vou abrir o mapa. Bom que assim vocês olhem a tela, ó. Tá vendo, ó? Imagine Rio. Vamos carregar. Vamos, mapa. Aproveitar para beber um pouco de água. E agora? Deixa eu voltar para cá. Vamos mudar aqui. Deixar o mapa. Vamos entrar aqui. Pronto. A gente já está na parte atual mesmo. Vamos entrar já para o nosso Street View. Peraí, que eu perdi vocês. Prontinho, voltei. Bom, vamos lá. O que eu estava falando da perimetral. A gente tinha aqui em cima, quem é do Rio de Janeiro sabe, que a gente tinha aqui nesse pedaço
Ah, tá. O marido tá aqui avisando que eu esqueci de botar na tela cheia. Quem é do Rio de Janeiro sabe que aqui, né, como tava mostrando lá no mapa pra vocês, a gente tinha a Avenida Perimetral e ela começou a ser demolida em 2013, logo depois que foi inaugurado. Gente, as vigas, né? As vigas da perimetral, até hoje a gente não sabe onde foi parar. Tem isso aí, tem isso aí. Então, o Eduardo Paes, o que ele resolve fazer? Ele resolve criar uma nova cidade. Ele resolve dar uma de Pereira Passos. Pereira Passos, primeiro, derrubou um monte de lugar, abriu um monte de avenida. Eduardo Paes quis fazer a mesma coisa. Então, hoje em dia, o que substitui a Avenida Perimetral é um túnel, que é o túnel. São dois túneis, na verdade. O túnel Marcelo Alencar, que é o que substitui o trecho completo da Perimetral. Ele vai logo ali, depois da rodoviária, um pouco antes do aquário que tem hoje, até o aeroporto, que é todo o trecho da Perimetral. Mas a gente tem também um segundo túnel, que é um túnel mais interno, que é o túnel Rio 450. Ele vai do Distrito Naval, vai ali do final da 1º de Março, desculpa, ali do Distrito Naval, e termina na Avenida Binário do Porto. Ele termina ali nos fundos do aquário. A gente hoje em dia tem esses dois túneis. Ivana, as vigas da perimetral a gente não sabe, tem que perguntar para Eduardo Paes. Eu sei onde tem uma. Na época, para celebrar a derrubada da perimetral, uma das vigas foi pro prédio, pro Palácio da Cidade que fica em Botafogo, que é um dos lugares que o prefeito despacha. Uma viga tá lá no jardim, bonitinha. Ele fez isso para comemorar, né, para celebrar a derrubada da perimetral. O resto das vigas, ninguém sabe, ninguém viu, infelizmente. Diz o Eduardo Paes que as vigas não tinham muito valor. Que era ferro, né, era aço, era grande, tinha muito volume, mas valor de mercado ela não tinha muito. Então, que não tem muito problema. Mas, enfim, existem vigas enormes nas proximidades de Ilha, Guaibinha e Mangaratiba. Será? Olha, não sei, mas para aquele lado tem um porto, não tem? Que é um porto de carga que tá para aquele lado. E, se eu não me engano, tava tendo obra ali, é onde termina o arco metropolitano, não é? Não sei, eu acho que é alguma coisa lá do porto que tem para aquele lado, eu não arriscaria. Eu não arriscaria. Enfim. E aí é começado a fazer esse Boulevard Olímpico. Então, hoje em dia, nesse trecho, a gente consegue andar, né? Se a gente estiver na Praça Mauá, a gente anda até lá o aquário, para esse lado aqui para onde a câmera está apontando. E se a gente seguir, a gente consegue ir, que a gente chama de Orla Conde hoje, que é esse trecho aqui atrás. E quem está aqui, olha que bonito. Senhor Irineu Evangelista, o Visconde de Mauá, aqui, imponente, no centro da praça, tomando conta de tudo e olhando lá pro outro lado, para a Baía de Guanabara, a Ponte Rio-Niterói, isso tudo. Gente, uma que não, e é engraçado esse negócio de elas eram enormes. Gente, já sumiu tanta coisa. Tá sumindo tanta coisa no Rio de Janeiro, isso é muito triste. Também, da noite pro dia, sumiu todo o gradil ali da Praça 15, onde tem a estátua do General Osório. Gente, aquele gradil era lindo. Foi feito o bronze da estátua, foi feito com bolas de canhão da Guerra do Paraguai e tal. Levaram tudo embora. Daniela Marmude, outra guia de turismo que colaborou. Obrigado, gente. Olha, eu fico tão feliz de ver os guias ajudando. A gente vai sair dessa, gente. Vai dar tudo certo, a quarentena vai acabar. A gente vai poder ir pra rua, voltar a trabalhar e abraçar as pessoas. Isso vai passar. Uma coisa que vocês podem estar achando engraçado aqui no mapa, que tá o Cidade Olímpica, né?
Aqui, então, significa que esse mapinha aqui, onde eu estou, esse tempo que eu estou, era o período da Olimpíada. Gente, uma coisa sobre o Google Street View, principalmente ali na região da Praça Mauá, tá? Quem quiser depois fazer isso que eu tô fazendo, quiser fazer em casa e ficar explorando a cidade. A Praça Mauá, se você pegar o bonequinho do Google Street View e jogar na Praça Mauá em diferentes pontos da praça, você vai cair em diversos anos diferentes. Ou seja, antes de começar o tour, eu entrei no Google Street View e tive que jogar o bonequinho em uns 3 lugares diferentes até acertar qual o dia que eu queria. Porque se você jogar num lugar, cai aqui onde eu tô, que é o período antes das Olimpíadas, tá? Esse aqui é anterior às Olimpíadas, porque ainda tem a obra do VLT, tá vendo, ó? Tem cone aqui, tem a coisa avisando do VLT, tá em obra. O guindaste que fica aqui, ó, aqui no pier, ele estava em reforma, então ele está sendo pintado. Então, isso aqui é anterior às Olimpíadas, tá? O busto do Noel Rosa também. A Dida tá aqui falando. O busto do Noel Rosa lá em Vila Isabel. Gente, eu acho que hoje sobrou o quê? Sobrou os pés dele, né? Estão levando tudo do Rio de Janeiro. Se vocês jogarem o bonequinho do Street View em outro lugar da praça, vocês podem cair em plena Olimpíada. Dá pra saber porque tem o palco da Olimpíada. Se você jogar em outro lugar, você cai na Copa do Mundo, sabe? É assim, são várias timelines diferentes, é bem engraçado. E às vezes, isso aconteceu hoje quando eu tava montando, eu joguei o bonequinho na frente do museu, na frente do Museu da Manhã. Ele não anda pro resto da praça, ele fica preso na porta do museu. Você só consegue andar um pouquinho para frente e para trás. Então, não, então assim, tem que escolher. E quando eu tava montando esse tour, na verdade, eu queria fazer ele o tour completo, né, da Avenida Rio Branco. Mas se você sai da praça e começa a andar na Avenida Rio Branco, você cai dentro do túnel. É muito louco. Você tá andando, né? Quem já usou o Street View sabe que você vai clicando assim no chão e ele vai andando, né? Beleza, eu não posso andar muito pra longe pra não acontecer isso. Dependendo de onde você clique, você cai dentro do túnel. Você vai parar lá embaixo. E você não sai, porque você só consegue andar dentro do túnel. Então você tem que fechar o mapa, sair e voltar de novo. Então foi um dos motivos do nosso passeio hoje ser só na praça, até porque já é bastante coisa, né? Só da gente ver os mapas anteriores, já fica um tour longo ser só na praça. Que estão perguntando. David sacaneando. Tinha que ter uma estátua do Thiago. Ai, gente. Sim, gente, mamatas. Poxa, estou precisando. Ah, o prédio antigo do mar. Então, aproveitando a pergunta do Alan, vamos começar na praça, né? Então, como eu falei, o Museu de Arte do Rio foi a primeira coisa a ser inaugurada. Esse museu, vocês conseguem ver? Deixa eu ver se eu consigo chegar um pouquinho mais perto dele. Aqui. Pronto, aqui. Pronto. Vocês conseguem ver o museu? Nesse ângulo caiu alguma coisa na lente do Google. Vou deixar assim, que eu acho que vocês estão conseguindo ver os dois prédios. Vamos lá. Esse museu, ele foi construído usando 2 prédios que estavam abandonados nessa praça. Então, a gente tem esse primeiro prédio aqui, mais antigo. Como o Thiago respondeu, foi o Palacete Dom João VI. Ele é um prédio de 1916, tá? E ele foi construído para ser alfândega. Como eu mostrei para vocês no mapa anterior, os armazéns do porto foram construídos em 1910. E aí esse porto começa a funcionar. E é necessário construir um prédio maior para ser alfândega, para os escritórios da alfândega. Nessa época, já não tinha mais o Pereira Passos. Na verdade, o Pereira Passos já tinha falecido.
Ele já era um senhor quando ele assume a prefeitura do Rio de Janeiro, né? Então, ele é prefeito da cidade entre 1902 e 1906. Os grandes prédios foram finalizados por volta de 1909, 1910. Os principais, os maiores. O Teatro Municipal é de 1909 e a Biblioteca Nacional, que foi o último a ser finalizado, ela é de 1910. E ele falece em 1913. Apesar dele ter falecido, ainda se usava esse estilo arquitetônico até pouco tempo depois. Então a gente consegue ver que esse prédio, né, o Palacete Dom João VI, que é a alfândega, que foi a alfândega, que hoje são as salas de exposição do museu, ele tem esse mesmo estilo. Consigo dar zoom? Consigo. Ele tem esse mesmo estilo que a gente chama de estilo eclético. Vocês conseguem ver aqui a parte de baixo, o gradil muito bem ornamentado, detalhes em todos os andares, né? Um detalhe aqui no meio com o mastro, né? Esse prédio é tombado. Esse é um dos prédios que compõe o complexo do museu. O David falando, não precisa mais de aula de história nas escolas. Precisa sim, gente. Precisa valorizar, valorizar o professor de história, David. Vamos valorizar o professor de história. O prédio do lado, esse prédio aqui, ele é um prédio mais moderno, né? Tem uma arquitetura modernista. Esse prédio aqui do lado, ele é de 1940. Ele já foi rodoviário. Na verdade, ele começou a ser construído para ser o hospital da Polícia Federal. Aqui, aqui atrás, deixa eu ver se eu consigo andar até lá para vocês verem. Tem o prédio da polícia aqui do lado. Aqui, chegar aqui. Tá vendo esse prédio aqui, nesse cantinho aqui? Porque eu acho que eu não consigo chegar com o mapa até lá. Mas esse prédio cinza aqui atrás, ele é o prédio da Polícia Federal. Né? Esse prédio, no início, ele foi construído para pertencer ao prédio da polícia, mas depois ele virou a rodoviária. A nossa primeira rodoviária interestadual foi aqui. Antes de construir a rodoviária Novo Rio, que hoje a gente conhece, quando a gente viaja, vai para São Paulo, a gente vai para a rodoviária Novo Rio. Na verdade, a rodoviária ficava aqui atrás. Esse prédio, como eu falei, ele é da década de 40, ele começou a ser construído em 1940, e ele ficou abandonado por muitos anos, assim como o Palacete Dom João VI. Ele ficou abandonado e quando resolvem criar esse Museu de Arte do Rio, para a gente ter esse museu, eles pegam o escritório de arquitetura que foi contratado para fazer essa obra, pega esses dois prédios para transformar em uma instituição. O prédio do Palacete Dom João VI, ele ficou como era antes, ele não teve alterações na sua estrutura. Apesar de abandonado, ele tinha uma estrutura muito robusta, então foi só feito mais reformas. E nesse lado aqui desse canto, um pouco de reforço estrutural para segurar esse telhado. Já esse prédio do lado, esse de arquitetura modernista, ele tem obrigou a maternidade da polícia, isso. E a rodoviária, isso, as duas coisas. Esse prédio aqui, ele tinha uma arquitetura completamente diferente. Completamente diferente. Ele não tinha esse pano de vidro aqui. Ele era um prédio normal, igual, ó, tá vendo esse prédio aqui do lado? De janelas, normal. Era um prédio assim, era um prédio comum, de janelas, como qualquer prédio que a gente vê no centro. O que foi feito? Por que esse prédio foi alterado? Quando eles foram construir esse museu, a ideia era criar um contraste arquitetônico. Então, se a gente tem um prédio, de um lado, um prédio eclético, né, com toda a sua arquitetura histórica, aqui do outro lado, a gente teria um prédio muito modernista. No início da arquitetura moderna, a gente tem alguns itens que o Le Corbusier, que era um arquiteto franco-suíço, institucionalizou
para ser considerado como arquitetura moderna? Ele diz que um prédio, para ser considerado, ele teria que ter pilotis, que é essa região aqui de baixo. Pilotis é você ter o térreo livre. Você eleva o prédio e você consegue caminhar pelo térreo. Você faz isso soltando a estrutura. Então, você não tem mais a parede estrutural. Né? Você tem os pilares, então você não precisa mais que a estrutura fique apoiado em cima da parede. Fazendo isso, você consegue os outros itens da arquitetura moderna. Então, você tem o pilotis, você tem a estrutura solta da parede. Com isso, você tem o pavimento livre. Então, você consegue fazer um andar diferente do outro. Você consegue liberar a fachada, então você tem essa fachada em fitas, você tem essas marcações horizontais, e o último item é o terraço-jardim. Ou seja, além de você devolver o térreo para a pessoa caminhar, então a pessoa entra sem entrar no prédio, você lá em cima no terraço, você tendo um jardim, você devolve o pedaço da cidade que você está roubando para o seu prédio. Né? Então, esses eram os 5 itens que foram institucionalizados na arquitetura modernista. Olha, a gente tem mais contribuição do Washington. O pai da Adriana Jackson. Muito obrigada, seu Washington. Muito obrigada pela contribuição. Esse terminal era terrível. Eu lembro, eu sou de Nilópolis, né? Hoje eu moro no Rio de Janeiro, moro no Catete, mas eu vivi minha vida toda. Eu moro aqui, tem o quê? 8 anos que a gente mora aqui. Então, mais de 20 anos da minha vida vivi em Nilópolis. E o ônibus, né, que ia de Nilópolis para o centro da cidade, era o ônibus 003, que ia para a Praça Mauá. E o ponto final do 003 era aqui, bem aqui na frente. Tinha o 005, que ia para Mesquita, que era lá dentro, que era na rodoviária mesmo. Se vocês repararem aqui, vou dar um zoom. Tá vendo aqui a bilheteria do museu? A bilheteria ainda é a estrutura da rodoviária, porque essa estrutura é tombada pelo patrimônio. Não pode ser demolido. Então, o museu são 3 construções, na verdade. O Palacete Dom João VI, o prédio que era o hospital e o prédio que era o terminal rodoviário. Tá? São 3 prédios. Era uma área super perigosa, porque lembra que eu falei que a gente tinha a Avenida Perimetral? A Perimetral deixava essa região muito escura. Eu lembro que eu vinha pegar o ônibus aqui e se a gente olhasse para o lado de cá, a gente não via o mar. A gente não sabia. Quer dizer, saber a gente sabia porque a gente sabia que essa era a região do porto. Mas a gente não tinha essa sensação que a gente estava tão perto da água. Você não via, isso aqui era um pano escuro, tinha uma coisa que escondia esse lado da cidade. A gente não via muito esse pedaço. Então, a gente tem esses 2 prédios aqui. Vou tentar fazer na ordem cronológica. Vamos voltar aqui para frente da praça, que eu vou mostrar agora para vocês o prédio do túnel. Eu parei atrás de um moço que estava andando. Deixa eu tirar esse moço daqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar pouco mais para cá, para mostrar para vocês. Vim para cá. Esse prédio aqui, gente, quando eu fiz arquitetura, eu tinha uma professora que tinha horror à árvore. Não paisagisticamente falando, não em relação à natureza. Mas é porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem mania de plantar as árvores bem na frente dos prédios, sabe? E a gente não consegue olhar para as fachadas, né? Porque a árvore cresce, né? E ela cobre tudo. Deixa eu ver aqui que tem pergunta. Tem pergunta aqui no chat. Tá. Estão perguntando sobre a reforma do prédio. Então, deixa eu voltar. Antes de trocar de prédio, deixa eu voltar. Não foi mudado nada na estrutura, tá? Os 2 prédios, eles, apesar de abandonados, eles tinham estruturas muito robustas.
o prédio do Palacete Dom João VI, por ser um prédio antigo, as paredes são enormes, são paredes muito grandes, de mais de meio metro de espessura. E ele já foi construído na época com partes de estrutura metálica na parte interna dele. Então, bastou fazer alguns reforços estruturais, mas não precisou fazer demolição ou reconstrução dentro. Principalmente reforço estrutural na parte, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui perto para vocês, na parte do telhado, tá? Esse trecho aqui foi necessário fazer um pouco de reforço estrutural. Quem é do Rio de Janeiro ou tem planos de visitar o Rio de Janeiro e visitar o Museu de Arte do Rio, vocês reparem, é mais fácil de reparar no primeiro piso. Lá dentro da sala, é possível ver qual pilar é original e qual pilar pertence ao reforço estrutural. O pilar original, ele é de seção circular e tem capitel. Deixa eu ver. Capitel é a parte final da coluna. A gente tem uma coluna e lá em cima, o último trecho dela, às vezes tem um desenho. Às vezes é lisa, às vezes tem uns desenhos assim redondos, às vezes tem enfeites. Isso a gente chama de capitel, esse pedaço de cima da coluna. Dentro do museu, algumas são de seção redonda, seção circular, e tem capitel. Essas são as originais. As outras vigas são um perfil metálico em formato da letra I, com pé e cabeça, sabe? Aquele izinho que a gente escreve assim, igual a gente faz número 1 em romano, sabe? Então, esses pilares, assim, esses são do reforço estrutural. Isso é legal que dá pra ver. Quem for no museu, depois que ele reabrir, vocês vão conseguir ver isso. Já o outro prédio, que era o prédio da polícia, que foi a maternidade, ele também estava abandonado, mas as lajes deles eram lajes duplas, uma coisa que é muito rara. E isso fez com que o prédio, estruturalmente, fosse muito preservado. Quando eles foram fazer a reforma, eles não encontraram. Dá pra ver. O que você tá fazendo? O que foi? Ai, Ih, gente, eu esqueci de gravar. Eu não gravei nada. Mas tudo bem. Agora já foi, né? Era isso que ele veio. Ele veio se arrastando aqui pra começar a gravar. Tudo bem. Depois eu refaço e gravo e coloco no YouTube pra quem perdeu. Que eu tava falando. Então. O prédio esse prédio aqui, o prédio com vidro, eles não tinham nenhum documento, nenhuma planta, nenhum documento, nada da estrutura. Foi necessário fazer prospecção, que é quando você vai lá, quebra um pouquinho, faz a análise, vê tudo, e eles detectaram que o prédio estava em boas condições. O que foi feito aqui nesse prédio, que eu acabei esquecendo de falar, esse prédio aqui mais novo, vou deixar aqui no zoom para vocês verem do que eu estou falando, ele tinha 2 andares a mais. Tá? Foi demolido 2 pavimentos para manter o equilíbrio estrutural. O equilíbrio estrutural não, o equilíbrio de altura, para os 2 prédios terem alturas similares. E esse teto suspenso aqui em cima, simulando ondas, já que o nome do museu, Museu de Arte do Rio, a gente chama ele de mar. Uma curiosidade sobre como foi feito esse teto aqui em cima, a forma onde ele é de concreto armado, então ele parece fininho, mas dentro dessa placa de concreto tem toda uma malha de aço para manter essa estrutura. A forma que foi feito esse teto foi feita de isopor e foram contratados artesãos do carnaval. Então são pessoas que fazem os carros alegóricos, elas que fizeram esse teto, eles esculpiram a forma e a forma foi toda feita de uma vez só. Então não foi feito em partes, ele é uma única peça maciça, foi feita de uma vez, demorou 13 horas
para encher toda a forma, montar tudo, deixar lá descansando para o concreto secar, ficar rígido, direitinho para a gente ter o terraço que a gente tem hoje, tá? Deixa eu ver. Gente, tem uma pessoa, Vanessa Williamson. É amiga sua, Thiago? Hey, Vanessa. It's a virtual tour about Rio de Janeiro. I don't know if you can understand Portuguese, but thank you very much for watching this live. Thank you so much for being here with us. Bye bye. Gente, tem uma pessoa internacional assistindo esse tour. Eu não sei se ela fala português, se ela entende, mas eu tava agradecendo a ela, por isso do nada eu comecei a falar inglês. Estava agradecendo a Vanessa. Thank you again, Vanessa. Bom, continuando. As árvores. Gente, árvore é bom, às vezes não. Passando aqui, então, continuando, falar um pouco agora do prédio do Turing. Então, como eu mostrei para vocês no mapa, o Nicolas está perguntando, a cidade do Rio de Janeiro já foi cortada por alguns túneis, como conta sobre o Morro do Castelo. Nessa região da Praça Matomé existiam túnel? Túnel não. Não, porque essa pedaço aqui é artificial. Eu acho que eu não entendi sua pergunta, Nicolas. Bom, túnel não tinha aqui, porque essa parte é todo um aterro, né? Então, aqui foi acrescido. Morro, não sei se é a sua pergunta, se tinham morros aqui nessa região. Os dois morros que tem estão até hoje. São os únicos morros do centro que não foram alterados, que é o Morro da Conceição, que está aqui atrás. Deixa eu virar aqui a câmera para vocês. Está vendo essa região aqui em cima, Morro da Conceição? Esse morro não foi alterado. E do lado de cá, que a gente não vê porque a árvore está na frente, aqui atrás, gente, tem o Morro de São Bento. Também não foi alterado. São os dois morros que tem aqui nessa região. Não sei se isso responde a sua pergunta. Se não responder, você pode fazer a pergunta de novo, tá? Que eu respondo. Voltando ao porto. A gente tem, né, que eu mostrei para vocês naquele mapa antes, os armazéns. Os armazéns são de 1910. Mas esse prédio aqui, que é o que a gente chama de prédio do Turing, que é o cais, né, da Praça Mauá, ele é de 1920. Esse prédio foi construído para receber os cruzeiros. A partir de 1920, a cidade do Rio de Janeiro começa a entrar na rota dos transatlânticos. E é necessário construir um prédio bonito, né, que receba as pessoas. Não dá para receber pessoas europeias, a alta classe que tem dinheiro para pagar Jack e Rose do Titanic, né? Jack não, porque o Jack era pobrinho, gente. Qual era o nome lá do cara que era o noivo da Rose? Não lembro agora. Tem muitos anos que eu não vejo Titanic. Enfim, essa gente muito rica, que tem dinheiro para pagar os transatlânticos, eles não podiam chegar aqui e entrar num armazém grande, todo feio, que recebia as cargas, né? Então, é construído esse prédio, que é o prédio do Turing, para ser o terminal de passageiros. Deixa eu ver se eu consigo chegar um pouquinho mais perto do prédio, pelo menos a lateral aqui, no meio da obra, a obra do VLT, tem essa torre aqui. Então, esse prédio, vocês já conseguem ver pela torre, pelo estilo dele, ele já não tem mais tanto enfeite. Ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Ele já não tem mais tanto enfeite quanto esse prédio aqui de 1916. São só 4 anos de diferença, mas vocês conseguem ver que o estilo arquitetônico já está mudando. Tem pergunta aqui. Calton. Gente, o Nicolas lembra o nome do noivo da Rose do Titanic. Calton. Ai, ai. O edifício à noite é o próximo. Segura aí que é o próximo.
Vocês conseguem ver que já mudou o estilo arquitetônico, já está mudando, já está ficando mais limpo, já está entrando no que a gente chama de estilo Art Deco. O Art Deco a gente diz, mas o que é o pai ou o avô do modernismo? É quando a gente começa a ter essas linhas mais simples, linhas retas, a gente começa a diminuir os ornamentos. E aí a gente tem esse prédio para receber, para ser o terminal de passageiros. Hoje em dia, esse prédio não é mais o terminal de passageiros. Ele é um prédio que não dá mais conta do volume de pessoas que chegam todos os dias no Rio de Janeiro quando a gente está na época de cruzeiros. Antigamente, um transatlântico, por maior que ele fosse, ele abrigava 200 pessoas, talvez, no máximo. Hoje em dia, um único cruzeiro abriga, em média, 2.500 pessoas. Tem cruzeiros de 3.000 até quase 4.000 pessoas. O Rio de Janeiro está no livro dos recordes, porque o Rio de Janeiro já atracou, ao mesmo tempo, 6 cruzeiros na cidade. Agora imagina, gente, 3.000 pessoas em cada cruzeiro, vezes 6 cruzeiros, 18.000 pessoas nesse prédiozinho desse tamanho. Não cabe. Hoje em dia, quando os cruzeiros chegam, a gente usa um dos terminais, que foi o que eu falei, terminais 4 e 5, que ficam um pouquinho mais afastados, como o terminal da Alfândega e da Polícia Federal. Tá? A gente não usa mais esse prédio branquinho bonitinho. Existe um projeto para ele virar um grande mercado, igual ao mercado de Lisboa, com restaurantes e bares. Inclusive, ano passado aconteceu o Casa Cor, tinha esquecido agora, abrigou o Casa Cor aqui, então foi feita uma reforma. O projeto era que inaugurasse ainda esse ano, mas confesso para vocês que eu não sei qual é o prazo, não sei como vai ser e quando vai ser inaugurado esse mercado. Tem pergunta aqui. Estão falando aqui se eu falei do Morro da Conceição e o Morro da Providência. Eu não falei, não mencionei, mas posso falar rapidinho, só para tirar a dúvida. O Morro da Conceição, deixa eu voltar aqui, ele está aqui atrás. Ele começou com uma ocupação anterior, uma ocupação portuguesa, principalmente porque os armazéns ficavam todos aqui nessa rua. Essa rua que está passando, tá vendo essa van aqui? Essa rua aqui atrás, que é a Sacadura Cabral, era a linha da praia. Então, os armazéns ficavam ali e o Morro da Conceição tinha essa ocupação residencial, tem até hoje. É um dos únicos lugares assim de ocupação residencial dessa região do centro. E o Morro da Providência é considerada a primeira favela, que foi para onde a maioria das pessoas que viviam nessa região da Avenida Central, para onde essas pessoas se mudaram, porque quando o Pereira Passos abre essa avenida, né, que a gente chama também de Bota Abaixo, ele obrigou que todo mundo saísse de suas casas e procurasse outro lugar para morar. E muitas dessas pessoas se mudaram para o Morro da Providência, né? Que é por isso que a gente considera a primeira favela que as pessoas mudaram para lá. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Esse programa que eu estou usando, na verdade, não é um programa. Esse que eu estou usando para ver a praça é o Google Maps, o Google Street View. Quando você abre o mapa do Google, tá vendo aqui que eu abri, ó, nesse quadradinho, aqui no canto? Quando você abre o mapa do Google, tem um bonequinho que fica no cantinho, você clica nesse bonequinho, joga ele no meio do mapa, vai aparecer tudo que está em volta, como se você estivesse andando na rua. Não é um programa, não, é no mapa mesmo, Google Maps, é o Google Mapas, né? E você consegue ver. Esse projeto tem que sair mesmo. Só que uma pergunta. Não, foi do Morro da Providência. Falei. Agora, vamos virando pro lado de cá. Pra mim, sim, um dos prédios que eu mais gosto na praça. Deixa eu dar um zoom aqui. O edifício à noite. O edifício à noite, ele é de 1929.
Ele foi concluído em 1929. Ele também é no estilo Art Deco, mesmo estilo do prédio do Turing, que eu mostrei para vocês. E ele foi, quando foi construído, ele foi considerado o primeiro arranha-céu no Brasil. Ele era o maior prédio da América Latina, quando ele foi construído. E ele é um dos primeiros prédios de concreto armado do Brasil. O primeiro foi o Hotel Glória, se eu não me engano, Hotel Glória. E ele foi, logo depois, foi um dos primeiros, mas foi o primeiro que usou o concreto armado para fazer um edifício grande. Mas aí você vai me perguntar, Aline, o que é concreto armado? E aí, vou explicar rapidinho o que é. Todo mundo já viu concreto armado na vida. Quer dizer, eu acho. Mas é bem provável que sim. Você talvez não saiba o nome, concreto armado. Mas você sabe o que é. Você já viu alguma casa sendo construído? Você tem lá a parede de tijolo e de tantos em tantos metros, a gente tem um pilar de concreto que dentro do concreto tem a ferragem. Dentro desse concreto tem esse ferro. Isso é o concreto armado. Concreto armado é quando a gente arma o concreto. A gente coloca uma armação de aço dentro do concreto. Por que a gente faz isso? Porque o concreto, o bloco de concreto, ele tem uma excelente resistência de compressão. Então, se a gente pegar um bloco de concreto e a gente começar a apertar ele, começar a comprimir, ele vai resistir por bastante tempo até ele romper. Mas se a gente tracionar o concreto, se a gente esticar o concreto, ele vai romper com muita facilidade. Já o aço, ele tem uma grande resistência de tração, então a gente pegar uma barra de aço e a gente esticar, ela vai esticar, mas vai continuar oferecendo resistência e ela vai demorar muito tempo até você esticar de uma maneira que ela se deforme de uma maneira que não ofereça mais nenhuma estrutura. Mas se você pegar uma barra uma barra de aço ou uma barra de metal qualquer e você apertar, ele vai entortar. Então, quando a gente coloca o aço dentro do concreto, você faz com que o aço ajude na tração e o concreto ajude na compressão. Um ajuda o outro. E é por isso também, não sei se vocês já viram, a barra de aço tem umas ranhuras. Isso ajuda que você vai colocar o concreto úmido, né? Vai colocar a massa. Quando ele endurecer, essa ranhura vai fazer com que o aço não escorregue de dentro do concreto. Então, você mantém as duas coisas juntas. Isso é o concreto armado. Quando você faz isso, você pode fazer a estrutura separada da parede. Quando você tem, voltando aqui para o Palacete Dom João VI, aqui a gente não consegue fazer um prédio muito alto com o modelo antigo de arquitetura, porque a gente tem que usar blocos muito rígidos. A estrutura é a parede. Se eu derrubar uma parede aqui, eu acabo derrubando o prédio. Aqui e na nossa casa, hoje em dia, você pode abrir uma parede, você pode aumentar um cômodo, porque a estrutura não está mais na parede. A estrutura está no pilar ou na coluna. Então, com isso, você deixa a construção mais leve. Deixando a construção mais leve, você consegue fazer um prédio mais alto. O VLT. Posso falar? Nicolas perguntou sobre o VLT, se eu posso falar dele. Posso falar. Já já eu falo mais um pouquinho dele para vocês. Continuando aqui no nosso edifício à noite. Então, ele é considerado um prédio mais alto por apenas 5 anos. A gente costuma falar que paulista tem rixa com carioca, né? Isso vem de muito tempo. São Paulo fala que paulista trabalha, Rio de Janeiro vive na praia. E uma das rixas entre Rio e São Paulo foi esse prédio. São Paulo já tinha construído o edifício Martinelli, que fica ali no centro, pertinho ali do Largo da Anhangabaú, do lado do prédio do Banespa. O Martinelli era um prédio bem alto. E aí a gente constrói o edifício à noite.
Ele ganha o título de maior prédio de concreto armado, ou arranha-céu. E o que os paulistas fazem? Constroem uma torre em cima do Martinelli, porque construir um prédio novo todo ia demorar muito e eles queriam fazer isso mais rápido. Então, a gente só teve esse título de prédio mais alto por 5 anos, porque depois eles foram lá, construíram um puxadinho em cima do edifício Martinelli, e aí ele passou a ser o prédio mais alto, o maior arranha-céu. A gente chama esse prédio dia à noite até hoje, porque funcionava um jornal, um periódico vespertino, que ele saía no fim da tarde. O nome desse periódico era À Noite, por causa disso, por ele sair nesse período. Ele não era um jornal comum que normalmente sai de manhã, como a gente está acostumado. E todo mundo chama esse prédio por esse nome até hoje. E lá em cima, como a Dida comentou aqui no chat, e a Fernanda também comentou, a gente tinha a Rádio Nacional. A Rádio Nacional ficava aqui em cima, nos últimos andares, e foi de onde saiu as grandes musas, né? As grandes musas do rádio. Isso tudo. O RB1 tem história? Tem. Tem um pouquinho, sim. Ele é novo, ele é um prédio novo, mas ele tem, e aproveitando que me perguntaram sobre o RB1, eu gosto de falar sempre do RB1 junto com a noite, porque se a gente olhar desse ângulo, são dois prédios que parecem que têm a mesma altura, né? Eles têm alturas muito parecidas, tem pouquíssima diferença entre eles. Mas o RB1 tem 10 andares a mais que o edifício à noite. Isso acontece por causa de uma coisa que a gente chama de gabarito e pé direito. Pé direito vocês já devem ter ouvido, vocês até devem saber o que é. Pé direito é o que a gente chama da distância do piso ao piso. Né? Às vezes, muitas pessoas confundem, acham que é a distância do piso ao teto, dentro da nossa casa, né? Dentro do apartamento. Na verdade, o pé direito é do piso ao piso. Antigamente, se usava muito pé direitos amplos. Isso vinha de casa, né? Das pessoas que tinham casa. Antigamente não tinha prédio. A gente usava muito pé direitos de 3 metros e meio, às vezes 4 metros. O edifício à noite, ele tem um pé direito de mais de 3 metros. Até porque, nessa época que é construído, 1929, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade grande, ela é a capital, mas ela não tem tantos habitantes, não é necessário tantos escritórios assim. Então, a gente consegue ter um prédio desse tamanho. Já em 1981, quando é construído o RB1, a cidade já mudou, a cidade está muito maior, tem muito mais gente. Você precisa encaixar na mesma altura de prédio, que é o que a gente chama de gabarito. Gabarito é a altura da região. A gente precisa encaixar, então, nesse mesmo gabarito, uma quantidade maior de pavimentos para a gente poder fazer mais dinheiro, alugar mais salas, gerar mais renda, ter mais lucro. Podiam fazer um mirante, né? Sim. Sempre que eu faço tour na praça, perguntam, mas o prédio está abandonado? Tem alguma coisa? Vão fazer alguma coisa? Boa parte do prédio está abandonado. Ele foi tombado na época das Olimpíadas, o prédio foi tombado, justamente para que não fosse demolido. Existiu um plano de fazer um hotel, mas esse plano não foi para frente, principalmente porque depois das Olimpíadas a cidade meio que entrou em falência, né? Então, esse projeto não foi para frente. Mas, gente, esse prédio é tão grande, dá para fazer tanta coisa. Não precisa fazer só um hotel, dá para fazer um prédio misto, com parte comercial, restaurante. Imagina um restaurante no último andar, gente. A vista é incrível. Você vê a Baía de Guanabara, Ponte Rio-Niterói. Em dias de tempo limpo, né, que a gente tem, um dia bonito, a gente vê a serra toda, o dedo de Deus, é incrível. Mas, enfim, agora é aguardar. O RB1, ele ficava num terreno que pertencia ao Mosteiro de São Bento. Existia nesse terreno, era o Shopping Mauá. Era tipo uma galeria,
uma galeria antiga que depois que foi demolido para dar lugar a esse prédio comercial, com a arquitetura que a gente já chama de arquitetura contemporânea, né? Já não é mais arquitetura, a gente não chama mais de arquitetura modernista, já é uma arquitetura contemporânea, já com esse painel de vidro, esse vidro azulado, relógio, toda essa mudança. Sim, que bom que ele foi tombado. Justamente fizeram um projeto de tombamento, justamente para não correr o risco de se perder um prédio tão bonito, né? Tão importante. Justamente para não se perder, eles fizeram. O projeto de tombamento não é muito antigo, não, tá? O projeto de tombamento é dali do período do Boulevard Olímpico. Agora, para encerrar o nosso tour, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui mais perto. O último prédio do nosso passeio. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais lá perto. Acho que não. Acho que aqui vai ser o meu limite. Dá um zoom. Museu do Amanhã. Deixa eu tirar aqui a moça da frente, tadinha. Tá borrando aqui ela, mas só pra ela não ficar aqui na frente. Música clássica nos corredores do RB1. Eu não sei, eu posso até perguntar. Eu tenho um amigo que já trabalhou no RB1. Porque lá tem vários escritórios, inclusive tem o escritório da Samsung. Eu posso perguntar para esse meu amigo se ele sabe se toca música clássica nos corredores do RB1. Toca? Meu marido tá falando que toca mesmo. Olha aí, gente. Nunca ia imaginar. Olha aí, Nicolas. Um dia, ver se eu consigo pegar um elevador e subir para explorar os corredores do RB1, ver se dá para fazer isso. Eu acho que dá para subir no elevador panorâmico. Eu nunca subi, mas eu acho que o elevador panorâmico é aberto. Eu acho que dá. Então, Museu do Amanhã. Um dos museus hoje em dia. Hoje em dia não, porque hoje em dia tá tudo fechado, né? Mas um dos museus mais visitados do Rio de Janeiro. Não sei se ele já bateu o CCBB, porque o CCBB ele é um dos museus mais visitados do mundo. Não sei se vocês sabiam disso. A gente já teve um ano que o CCBB já ficou entre os 10 museus já mais visitados do mundo. Se não me engano, foi na exposição do Escher que bateu essa marca. Mas o Museu do Amanhã, ele é um dos museus mais visitados do Rio de Janeiro. Quando ele está aberto, principalmente antigamente, né, que tinha terça-feira gratuita, a fila dava volta na praça, né? A gente dava voltas na praça, as pessoas iam procurando a sombra ali embaixo da estrutura para poder visitar esse museu. A gente teve 2 museus como marco desse Boulevard Olímpico. Como eu falei no início, o Museu de Arte do Rio foi a primeira coisa a ser inaugurado, o primeiro marco do Boulevard Olímpico em 2013. O Museu do Amanhã foi o último, foi a conclusão da obra do Boulevard Olímpico para as Olimpíadas. Foi o Museu do Amanhã. Ele foi inaugurado em dezembro de 2015. Sou mais carioca que a Gabi tá colocando aqui no chat. A Sou Mais Carioca produziu recentemente um e-book com os 50 lugares diferentes para conhecer no Rio de Janeiro. Gabi, depois coloca aqui quanto que tá custando o e-book para eu poder falar para as pessoas, porque eu não sei agora de cabeça o preço. Mas nesse linkzinho aqui da Hotmart, quem quiser comprar o e-book, também outra maneira de ajudar a gente nessa quarentena, tem o e-book com os 50 lugares para conhecer no Rio de Janeiro. Tá falando também sobre o museu e sobre outros lugares também que a gente visita, que a gente faz tour. Então, voltando ao Museu do Amanhã, ele foi inaugurado em dezembro de 2015. Ele foi construído nesse pier que já existia, né, que eu tinha mostrado para vocês naquele outro mapinha. Já existia esse pier, que é da década de 70, que foi construído para receber os cruzeiros, mas nunca serviu para receber os cruzeiros. Ele funcionava como terminal, como estacionamento dos ônibus que recebiam os turistas. Mas como o pier já estava lá,
eles resolveram usar para construir esse museu. A única coisa que foi necessário fazer foi fazer reforço da fundação desse pier para poder segurar a estrutura metálica. Deixa eu ver, tem pergunta aqui. Qual programa que eu estou usando para projetar a imagem na tela do Facebook? Eu estou usando um programa que se chama OBS Studio. É um programa que streamer de videogame usa. Não sei se você assiste, acompanha o pessoal que fica jogando videogame e faz live. É o mesmo programa que eles usam, OBS Studio. E faz essa transmissão ao vivo. A Dida falando que se emocionou quando entrou pela primeira vez no museu. É emocionante, sim, porque é completamente diferente de toda a arquitetura que a gente tem no Rio de Janeiro. O arquiteto responsável por esse projeto é o arquiteto espanhol Santiago Calatrava. Ele fez um prédio todo de estrutura metálica, então já é um tipo novo de arquitetura. Um dos motivos de eu ter escolhido essa praça para fazer esse tour é que essa praça tem arquitetura diferente em cada prédio tem um estilo, cada prédio tem uma estrutura, um método construtivo de ter sido feito. E esse prédio, o Museu da Manhã, ele é algo deslumbrante, assim. Ele é uma escultura, ele é uma arquitetura, ele é um museu, ele é um monumento. Ele é incrível. Santiago Calatrava diz que quando pensou nesse prédio, ele se inspirou nas bromélias do Jardim Botânico. Não sei se vocês conseguem, mas eu não consigo ver bromélia nesse prédio. Desculpa, mas Calatrava, mas eu não consigo ver. Bromélias, eu tive um professor de História da Arte no curso de guia, que ele dizia que esse prédio era um grande escorredor de pratos. Também não é para tanto. Mas esse prédio é incrível. E ele foi o primeiro museu da América Latina a receber selo ouro do LEED. LEED é uma empresa de prédios verdes, prédios sustentáveis. E o selo ouro é um dos maiores de todos. Esse prédio é um prédio. As bromélias aparecem refletidas no espelho d'água. Ah, eu tenho que ir lá de novo então para ver essas bromélias, Raquel. Tenho que voltar. Como eu estava falando, esse prédio, ele é um prédio completamente sustentável. Completamente, tá? Não dá para todo prédio ser completamente sustentável, né? Mas ele é muito sustentável, tanto que ele ganhou o selo ouro. Alguns itens, né, que fazem ele ganhar esse selo. Como vocês conseguem ver, deixa eu dar aqui, toda a volta dele, ele é todo de vidro, então ele usa muita luz natural. Isso reduz o uso de iluminação artificial, então isso reduz o gasto de energia elétrica do prédio. E todas essas paletas aqui de cima, vocês estão vendo? Todas essas paletas são placas de energia solar. Então, grande parte da energia... Confesso que não sei se ele é 100% de energia solar. Acredito que não, porque é um prédio muito grande, que demanda muito gasto de energia por causa do ar-condicionado. Mas ele tem grande parte da sua energia vem da energia solar. O espelho d'água que tem por toda a volta dele, ele funciona num sistema que está sempre limpando a água da Baía de Guanabara. E essa água passa no sistema de ar-condicionado, o que faz o sistema de resfriamento de água um sistema sustentável. Então, o sistema capta a água da Baía de Guanabara, limpa a água passa no sistema de resfriamento do ar-condicionado, vai para o espelho d'água e volta para a Baía de Guanabara. Lá no fundo do museu tem tipo uma cascatinha que está sempre caindo água ali atrás. É a água que está sempre se renovando. Então o museu está constantemente limpando a água da Baía de Guanabara. Se os governadores não conseguem, o museu pelo menos está tentando. E
Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. É, aqui também, né? Seguindo, antes dessa orla Conde, a gente não conseguia passar aqui nesse trecho. Hoje em dia, com a abertura do Boulevard Olímpico e da Orla Conde, hoje em dia nos é permitido atravessar e ir caminhando daqui, beirando a orla, direto para a Praça 15, o que antes não podia, porque aqui nesse cantinho, vou mostrar para vocês, aqui está o Distrito Naval, aqui ficava o antigo Arsenal da Marinha. Então aqui tinha uma grade que fechava, que não deixava a gente caminhar para esse lado. Hoje em dia a gente pode. Infelizmente, como eu falei lá no comecinho, a gente não consegue andar muito para cá. E para onde ele foi? Deixa eu chegar. Ah, consegui vir para cá. Ai, tem um cantinho que deixa, viu? Isso aqui é muito louco. Deixa eu ver se consigo chegar perto do museu. Ó, aqui, ó, o Arsenal da Marinha tá aqui. Ai, gente, a Orla Conde é muito bom. De bike, então, é muito bom. E é legal porque antes a gente tinha, né, o aterro do Flamengo, que emenda com a Orla, aí você vai Copacabana e tal. Hoje em dia você consegue seguir, você consegue ir além do aterro, direto pela Orla, né? Você vai aterro, aeroporto, Praça 15, dá pra andar de bicicleta até o aquário. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto do museu. Eu acho que não, acho que esse é o limite. Ó, aqui o museu, dá pra ver aqui, ó, o espelho d'água. O museu aqui, as árvores ainda com as estacas, ó, as árvores ainda não estavam firmes, já tinham sido plantadas, mas ainda não estavam firmes. O museu não tinha sido, acredito que aqui, não, tinha sido, eu ia falar que eu achava que o museu não tinha sido inaugurado nessa imagem, mas eu tô olhando no cantinho aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. Aparentemente, essa captura de imagem é de março de 2016, então o museu já estava aberto. É isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat pra ver se vocês têm mais alguma pergunta. Cara, muito Black Mirror, né? Ah, sim. Antes de encerrar. Não, gente, peraí. Tô doida. Vamos lá. Antes de encerrar, eu tenho alguns avisos. Hoje, mais cedo, antes de fazer essa live, a gente fez uma live no Instagram, né, para falar para as pessoas como ia funcionar. E eu mostrei alguns livros. Deixa eu voltar aqui, deixa eu sair daqui da tela. Eu mostrei alguns livros que eu uso para estudar, né? Muitas pessoas perguntaram: que livros você usa? O que você pode sugerir? Eu tenho uma lojinha. Deixa eu abrir aqui. Eu fiz uma lojinha no Magazine Luiza que tem vários livros que eu tenho, vários livros que eu uso para estudar sobre a arquitetura do Rio de Janeiro, sobre a história do Rio de Janeiro, arquitetura em geral, arquitetura do Rio de Janeiro e história do Rio de Janeiro. Vou colocar o link, se vocês quiserem, vou botar aqui no... vou copiar aqui o link e vou colocar aqui no chat para vocês. magazineevocê.com.br/Magazine Rio Arquitours, que é o nome da minha empresa de turismo, que eu trabalho para a Sou Mais Carioca. Tá aqui o link, ó, no chat para vocês. Nesse link tem alguns livros que eu uso, tá? Arquitetura, especificamente, do Rio de Janeiro, eu recomendo muito esse livro aqui, que é o Guia da Arquitetura do Rio de Janeiro. É um livro que separa o Rio de Janeiro em regiões, em mapas, e numera os prédios. Então, para tirar uma dúvida rápida, para ver data, nome de arquiteto, essas coisas, eu recomendo muito esse livro, tá? Outro livro também sobre o que, não só sobre o Rio de Janeiro, mas sobre patrimônio brasileiro, patrimônio arquitetônico brasileiro. Esse livro aqui, Patrimônio Construído, é um livro muito bom. Também recomendo. E para quem gosta de fotografia, esse livro é incrível, porque tem muita foto de prédios no Brasil todo. Queria agradecer a todas as contribuições.
Gente, eu acho que agora eu acho que eu não tenho agora acesso ao link completo com o nome de todas as pessoas que fizeram a contribuição. Algumas eu lembro de cabeça. Dani, é, do Rio Não É Só Praia, Washington, Adriana, Miriam. Ai, gente, é muita gente. Marcos, eu não tô com a lista completa aqui na tela. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas todo mundo que ajudou. Não tô com a lista agora para falar, mas vai ter um post com o nome de todos vocês. Um grande agradecimento para todos vocês que ajudaram e assistiram essas quase 2 horas de live aqui comigo, acompanhando esse tour. O Thiago me mostrou o preço, eu esqueci, é 25. O e-book da Sou Mais Carioca, que a Gabi colocou o link aqui, custa R$ 25. O e-book foi escrito pela Gabi, que é a nossa chefe, que é uma das fundadoras, uma das sócias fundadoras da Sou Mais Carioca. Quem quiser conhecer um pouco mais do Rio de Janeiro e contribuir para o nosso trabalho nesse período de quarentena, a Gabi depois vai colocar de novo o link aqui para vocês. Mas a gente vai fazer também um post na Sou Mais Carioca com esse link, com isso tudo. Gente, muito obrigada a todos vocês. Nem sei quantas pessoas tem na live. Quantas pessoas tem? Agora tem 30. Nossa, o Thiago tá aqui falando que chegou, a gente passou de 60 pessoas, agora tem 30. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. E a gente vai fazer outros, com certeza. Sugestões, podem dar. Eu quero assistir um tour no lugar tal, eu quero assistir, faz sobre isso. Gente, deem sugestões. A gente vai tentar atender a maior quantidade possível de sugestão, até porque a gente não sabe quando vai sair dessa quarentena. Então, mandem sugestões, mandem tour, que a gente eu vou estudar, eu vou preparar e a gente vai fazer de novo, a gente vai se encontrar de novo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.